Dando continuidade ao nosso Estatuto do Desarmamento, como eu coloquei para você a jurisprudência em tese do STJ, que praticamente deixa claro que não é cabível insignificância. Aí eu também coloquei a decisão do Supremo, né, dizendo que é cabível a insignificância na munição em forma de pingente, ok? Na tela, por favor. Tá aí, ó, uso de munição como pingente e aplicação do princípio da insignificância. É atípica a conduta daquele que porta, aí foi até porte, tá vendo? Foi nem posse. Daquele que porta na forma como pingente munição desacompanhada de arma. Supremo, ministra Carmen Lúcia, em 2016. Salvo engano, essa munição era até de uso restrito à época, né? Na época a munição era de uso restrito. Hoje a munição lá é de uso permitido, né? Na época era uma munição de uso restrito. Tudo bem? Tranquilo? Porte de munição como pingente. Outro detalhe interessante é o seguinte: para ser crime tem que ser a munição, que comumente chamam de bala. Quem mexe com tiro não gosta de chamar de bala, né? Mas no inglês é bullet, né? No inglês é bala. Mas no Brasil, o pessoal não gosta muito de chamar de bala, mas no inglês é bala, tá? Bullet. Chama-se de munição. A munição. Para que eu tenha uma munição, eu tenho que ter todos os elementos de uma munição, que são 4. São 4 elementos de uma munição. Quais sejam? A cápsula ou estojo, que é a partezinha, o estojo, né, que vai revestir ali. Por dentro tem a pólvora, Na ponta temos o projétil ou projetil, vale os dois nomes, né? Por isso que o plural pode ser projetis ou projéteis. Então, na ponta temos ali o projetil, que é o que realmente vai ser disparado, é o projetil, que também chamamos de ponta, tá? Também chama de ponta. E a espoleta ela fica acoplada ali a gente costuma dizer na bundinha da cápsula. Fica a espoleta porque como a pólvora, a explosão da pólvora é mais difícil, digamos assim, precisa ali de uma espoleta para explodir, e a espoleta explode, que é mais sensível, e explode a pólvora, né? Causa aí o efeito na pólvora. Então, com esses 4 elementos eu tenho uma munição. Porque é muito comum pessoas portando como pingente só a cápsula. Só a cápsula. Só a cápsula, só o estojo, não é munição. Não é crime. Lembrando, para ser crime, tem que ser arma de fogo. Arma de pressão não é crime. Arma de pressão não é crime. Arma de fogo é crime. Ok? Arma de pressão não é crime. Arma de fogo é crime. Tudo bem? Tranquilo? Para ser crime tem que ser arma de fogo. Aquela que o percutor vai fazer a espoleta disparar, né? A espoleta vai queimar, a espoleta vai fazer a pólvora queimar, e os gases dessa expansão, dessa queima, farão com que o projetil seja lançado a uma velocidade muito rápida. Tudo bem? Isso é uma arma de fogo. A arma de pressão não é arma de fogo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante então, vamos lá. Pontos importantes comentados. Vale ressaltar que, em regra, a jurisprudência não aplica a insignificância aos crimes de posse ou porte de arma de fogo e munição. Em regra, não. Mas, em um caso ou outro, como foi a posição aí do pingente, como foi a questão do pingente, foi aplicado. Questãozinha. Jonas, policial militar. Jonas, policial militar, em serviço velado no interior de uma viatura descaracterizada em estacionamento público a uma casa de eventos onde ocorria grande espetáculo de música, percebeu a presença de Mauro, com 24 anos de idade. É um problema muito grande, essa questão de policiais armados em boates, né? Temos um problema muito grande. Em tese ele não pode entrar porque tem ali uma aglomeração pública. Em tese ele também não pode deixar a arma lá no cofre porque o cara que pega a arma dele não tem o porte. Então o cara não pode pegar a arma dele. Deixar a arma no carro também está errado. Complicado, né? Complicado. Andar sem arma também é complicado. Então a única saída normal que eu vejo é não ir à boate. Até porque você vai beber e não pode beber armado. Percebeu a presença de Mauro, com 24 anos de idade, que já ostentava condenação transitada em julgado por crime de receptação.
Na oportunidade, Jonas viu que Mauro usou um pequeno canivete para abrir um automóvel e neste ingressou rapidamente. Furto, né? Furto do automóvel. Se ele já era condenado por receptação e ele pratica um novo crime, na condenação por esse crime eu tenho uma reincidência. Fábio, com 17 anos de idade e que acompanhava Mauro, entrou pela porta direita do passageiro. Opa! Mauro está praticando furto em concurso de agentes com Fábio. Logo, Mauro vai ter o furto, a gente não está praticando, Fábio não está praticando crime, né? Fábio é ato infracional. Mas Mauro vai ter aumento de pena aí pelo concurso de agentes. E também vai responder pela corrupção de menores, porque Fábio está junto. Corrupção de menores do ECA, 244B do ECA. Ok? 244B do ECA. Muito bem. Mauro entrou pela porta direita do passageiro e sentou-se no banco. Mauro usou o mesmo canivete para dar partida na ignição do motor e se evadir do local na condução do veículo. Jonas informou sobre o fato a outros agentes em viaturas policiais, os quais, em diligências, localizaram um veículo conduzido por Mauro e prenderam-no cerca de 10 minutos depois da abordagem. Em revista pessoal realizada por policiais militares em Mauro, foi apreendida a arma de fogo que se encontrava em sua cintura, um revólver 38, um revólver calibre 38, municiado com 2 projéteis, do qual o portador não tinha qualquer registro ou porte legalmente válido. Praticando aqui porte de arma de fogo do calibre 38. O canivete foi encontrado na posse de Fábio. A questão não falou, né? Mas 38, na época da questão, era permitida. E hoje também. Tá 38 permitido. Com referência à situação hipotética, várias questões saíram desse texto, tá? Eu trouxe só uma que fala de desarmamento. Mauro cometeu o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então não falou, aqui ficou cobrado, né? O 38. 38, você tem que saber que é permitido. Na época 38, 22 era permitido. Hoje 40, 45, 9mm são permitidas também. Mauro cometeu o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto na lei. Previsto na lei que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Tudo bem. Professor, eu não sabia se era permitido ou restrito. Conseguia acertar a questão? Sim, conseguia. Você conseguia acertar a questão sem saber se era permitido ou restrito. Porque o que você teria que saber é se era posse ou porte. Tá vendo como uma questão boba que muita gente errou porque passou batido. Ficou olhando para o permitido e falou, é permitido mesmo. E aí colocou certo. Não foi o crime de posse. Ele não praticou o crime de posse. Ele estava no carro. Ele estava no carro em frente a uma boate. Foi encontrado 10 minutos depois, na rua, com a arma na cintura. Isso é porte ilegal de arma de fogo de uso permitido do artigo 14. Não é o crime de posse. Tudo bem? Na tela. Mauro cometeu o crime de posse. Está errado. Não é o crime de posse. É crime de porte. Crime de porte. Tudo bem? Tranquilo? Questão de boa, tá? Nada demais. Tá? Questão de boa. Questão tranquila. Próximo crime. Artigo 13. Caput. Omissão de cautela. Eu tenho diversas informações sobre omissão de cautela. Mas o que mais cai é o texto da lei. O que mais cai é o texto. Não, às vezes não é o texto de forma copiada, mas o entendimento do que está aí. Vamos entender aí o texto da lei. Tá? O texto do artigo 13. Tá aí o nosso artigo 13. Omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Posse ou propriedade. Por que esteja sob sua posse ou propriedade? Porque às vezes a pessoa ela tem a posse, mas não tem a propriedade. É possível? Sim, um policial que está com uma arma institucional. Ele está com uma arma institucional em casa e ele deixa o menor de 18 anos se apropriar de uma arma que está na posse dele, mas não tem a propriedade. Comentários sobre o artigo 13.
dois comentários que eu já fiz. Deixa eu ver se vai estar a pena aí. Primeiro comentário que eu já fiz. Pena, detenção, não é reclusão. Tá, pena de detenção, não é pena de reclusão. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Tá? Detenção de 1 a 2 anos e multa. Ou seja, é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. É uma IMPO. É uma infração de menor potencial ofensivo. Logo, é cabível a transação penal, é cabível a composição civil dos danos, institutos da Lei 9.099, tá? E também é cabível a suspensão condicional do processo. Professor, mas a suspensão não olha a pena mínima? Isso. É porque se a pena máxima não passa de 2, a pena mínima não vai passar de 1. Se a máxima não passa de 2, a mínima não passa de 1. Não tem crime com pena 1,5 a 2. Então, se a máxima não passa de 2, a mínima não passa de 1. Logo, como a mínima não passa de 1, cabe suspensão condicional do processo. Ok? Por ser uma infração de menor potencial ofensivo. Também é um crime culposo. Também é um crime culposo. E por isso, e por esse motivo e outros, não cabe tentativa. Tá? Então é um crime culposo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no rol. Nosso 13. Vou pegar esse espaço aqui para repetir. É um crime culposo. Ok? É um crime culposo. Não cabe tentativa. De crimes culposos não cabe tentativa. É um crime omissivo próprio. É um crime omissivo próprio. Professor, é crime omissivo próprio? Não é omissão imprópria? Não, é crime omissivo próprio. O que é omissivo próprio? Quando o crime já prevê uma omissão. No crime omissivo próprio, o tipo legal já prevê uma omissão. É um dever genérico. O próprio tipo legal já prevê uma omissão. No crime omissivo impróprio, o tipo legal prevê uma ação. E a pessoa responde por omissão porque ela tem um dever específico de agir. É um policial, é um pai, conforme artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. No 13 caput do Estatuto, não do Código Penal, é um crime omissivo próprio, porque a própria lei já prevê a omissão. Assim como a omissão de socorro do 135 do Código Penal. Lá na omissão de socorro, o próprio artigo, o próprio crime já é o crime omissivo. Nesse caso, o crime omissivo próprio. Crimes omissivos próprios não cabe tentativa. Crimes culposos não cabe tentativa. O 13 caput é crime omissivo próprio, é crime culposo. Logo, não cabe tentativa. Ok? Continuando. Crime culposo. Vou falar um pouco sobre o crime culposo. Os crimes culposos, em regra, possuem previsão legal específica de crime culposo. O que é a previsão legal? A tipicidade específica de crime culposo. Se você olhar o homicídio, vai estar lá, 121 caput, matar alguém. Parágrafo 3º, se o homicídio é culposo. Se o homicídio é culposo. Lesão corporal, 129. Parágrafo, se a lesão corporal é culposa. Ou seja, vem previsto o doloso e depois pode ou não existir uma previsão culposa. Furto, não tem culposo. Roubo, não tem culposo. Peculato, opa, peculato tem um culposo. Dano, não tem um culposo, salvo lei ambiental ou Código Penal Militar. Mas no crime de dano não tem modalidade culposa. É assim que é a regra dos crimes culposos. Se tal fato é culposo, tal. 250, 251, incêndio, explosão, se for culposo. Então é assim que é previsto. Se for culposo. Vem o doloso, se for culposo. Existe uma outra forma pouco conhecida de previsão de crime culposo. Quando o caput, o próprio tipo penal já é culposo. Só que nesses casos, quando o próprio tipo penal já é culposo, não vem escrito se culposo.
ele descreve a conduta de forma culposa. Conheço duas previsões legais assim. Receptação culposa e omissão de cautela. Na receptação culposa, não está escrito se a receptação é culposa. Está escrito uma forma de culpa. Olha, se o preço aí for muito diferente, e o cara tinha que observar que o preço que ele está comprando é diferente do preço de mercado, ele vai responder. Receptação culposa. Mas vem escrito a conduta culposa. Vem descrita a conduta culposa e não descrito se culposo, que é a regra. Assim também é a omissão de cautela. Vem escrita uma conduta culposa na tela. Com isso você observa, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias. O que é deixar? Ó, deixar omissivo, né? Deixar de observar as cautelas necessárias. É uma negligência. É uma negligência. Deixar de observar as cautelas necessárias é uma negligência. É uma conduta culposa negligente do agente. Ok? Tranquilo? É crime culposo, não cabe tentativa, é um crime omissivo próprio. Também é um crime condicionado a um resultado. Mais um motivo para não caber tentativa. Não cabe tentativa, de novo, ó, não cabe tentativa nos crimes condicionados, né? É um crime condicionado a um resultado. Os crimes culposos, em regra, são condicionados também. É um crime condicionado a resultado. Qual seja, vamos lá, deixar de observar as cautelas necessárias, para que menor de 18 anos ou deficiente mental se apodere de arma de fogo, que seja de sua posse ou de sua propriedade. Ou seja, imagina que o agente tem uma arma e ele esquece a arma em cima da escrivaninha, em cima do criado mudo no quarto. Tá ali limpando a arma, esquece a arma ali. Opa, já deixou de observar as cautelas necessárias. Aí o filho dele passa. Não precisa ser filho dele, não precisa ter relação de parentesco. Pode ser qualquer criança, qualquer deficiente mental. Tudo bem? Aí o filho dele passa. O filho dele passa, ir no banheiro, olha e vê a arma. Aí na cabeça da mente vem um monte de informação na hora, na mente da criança. Meu pai me disse que eu não posso pegar aquela arma. Sempre quis, mas ele não deixa. Não posso pegar, não posso pegar, não posso pegar. Vai pro banheiro, não posso pegar, não posso pegar, não posso pegar. Meu pai não deixa, meu pai vai me bater, meu pai, eu vou apanhar muito se eu pegar, vou apanhar muito, eu vou pegar, não posso pegar, não posso pegar, não vou pegar, não vou pegar, vou pegar. E a criança vai pegar a arma. A criança chega para pegar a arma, entra no quarto, fica de frente para a arma. Na hora que ela vai pegar, o pai chega. Opa! Tira a mão, não toca. Tem crime. Por diversos motivos. Primeiro, não cabe tentativa. Ah, professor, é tentativa? Não, não cabe. Segundo, é um crime condicionado ao resultado. Qual condicionado? O apoderamento da arma. É deixar de observar as cautelas para que o menor se apodere da arma. Ele se apoderou? Não, ele não se apoderou, ele não tocou na arma. Ele não tocou. É um crime condicionado a um resultado. Qual o resultado? O apoderamento da arma. O apoderamento da arma. Ok? Tranquilo? Vamos adiante. Comigo. Mais uma vez, só informação importante aqui para sua prova, tá? Só informação importante. Mais uma vez, o agente esqueceu a arma de fogo na escrivaninha. Esqueceu a arma de fogo na escrivaninha. E aí o seu filho, com 20 anos, deficiente, cadeira de rodas, cadeirante, ele passa e vê a arma. Opa, já viu a arma, já vira a cadeira de rodas, vai lá e se apodera da arma. Temos crime de omissão de cautela. Perceba que a conduta foi culposa também, deixou de observar as cautelas necessárias. Cuidado, pegadinha simples de prova. Não teremos crime de omissão de cautela. Alguns entendem que isso é contravenção penal, seria somente uma contravenção penal. Por que não é crime de omissão de cautela? Na omissão de cautela, aquele que se apodera da arma é menor de 18 anos ou deficiente mental. Não é deficiente físico. Pegadinha de prova. Menor de 18 anos ou deficiente mental.
não é deficiente físico. Professor, então não é crime de porte ilegal? Não, não é porte ilegal, porque o porte ilegal do 14, né, ceder a arma para alguém, é doloso, não é culposo, e foi conduta culposa. Aí é contravenção penal. Ok? Tranquilo? Vamos imaginar agora uma outra situação. Estava lá o agente limpando a arma, guardou a arma no cofre, mas deixou as munições, deixou lá o pacote de um monte de munições em cima da escrivaninha. O filho dele, não precisa ser filho, não precisa, mas o caso é meu, tá, é filho. O filho dele viu as munições e foi lá e se apoderou das munições. Tem crime? Cuidado, cuidado. Não há crime de omissão de cautela. Por quê? O objeto material da omissão de cautela do caput, do 13 caput, é somente arma de fogo. É somente arma de fogo. Não engloba munição. O 12, o 14 e o 16, porte e posse, é de arma de fogo, acessório e munição. O 13 caput não. O 13 caput é só arma de fogo. Presta atenção porque isso vai cair na sua prova. Na tela. Tá aí, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental. Hoje o nome é PCD, né? Pessoa com deficiência. Na época o termo era pessoa portadora de deficiência mental. Se apodere de arma de fogo. Não fala acessório ou munição. É somente arma de fogo. 13 caput. Tá? 13 caput. Somente arma de fogo. Perfeito? Detalhe que você não pode errar. Detalhe que você não pode errar. Tudo bem? Então é um crime culposo, não cabe tentativa, é crime omissivo próprio, é um crime condicionado. Quem vai se apoderar é o menor de 18 ou deficiente mental e o objeto material é só arma de fogo. Só arma de fogo. Ok? Tranquilo? Vamos adiante. Vamos adiante. Muito bem. Vamos ao próximo crime. Omissão de comunicação. Tá? Omissão de comunicação. Tá? Crime de omissão de comunicação. 13, parágrafo único. Primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. O Estatuto do Desarmamento não prevê o nome iuris omissão de comunicação. Esse nome é um nome doutrinário. Tá? Esse nome é um nome doutrinário. E aí já caiu numa prova, salvo engano, foi uma prova para PF, para Policial Federal. Não sei se foi agente ou escrivão. Foi uma prova de agente de 2012, salvo engano. Caiu o seguinte: trouxe a conduta de omissão de comunicação e a chamou de omissão de cautela. Certo ou errado? Na época eu falei, tá certo. Porque é uma conduta equiparada à omissão de cautela. Está no 13, parágrafo único, as mesmas penas. O 13, parágrafo único, ele aceita, ele, na verdade, se aplica a ele as mesmas penas do 13 caput. Logo, eu também posso chamar o 13, parágrafo único de omissão de cautela. Apesar de a doutrina chamar de omissão de comunicação. Mas é outro crime, é outra situação. Mas dá para chamar de omissão de cautela. E aí o gabarito foi correto. Assim como o 16. O 16 tem seu parágrafo único, que o parágrafo único 16 não é porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, mas são as condutas equiparadas, que eu também posso chamar de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aqui à conduta equiparada na tela, a nossa omissão de comunicação, que em prova não há problema de chamar de omissão de cautela. Mas lembrando, o crime é totalmente diferente. Tá? O crime é totalmente diferente. Ok? Tranquilo? O crime é totalmente diferente. Vamos adiante. Artigo 13, parágrafo único. Nas mesmas penas, incorrem o proprietário ou o diretor. Somente esse nas mesmas penas
eu já tenho aqui algumas observações. Vamos lá. É uma infração de menor potencial ofensivo também. Detenção de 1 a 2 anos, nas mesmas penas. Detenção de 1 a 2 anos. É uma infração de menor potencial ofensivo. Cabe também suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Cabe transação penal, porque é uma infração de menor potencial ofensivo. Cabe composição civil dos danos. Institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 1995, a famosa, famigerada Lei dos Juizados Especiais Criminais. As penas são as mesmas, mas o crime é totalmente diferente. Ok? Na tela. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável, de empresa de segurança e transporte de valores, que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição, que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Tá? Depois de ocorrido o fato. Ok, vamos aos comentários da omissão de comunicação. Comentários relevantes da omissão de comunicação. Sem dúvida nenhuma, a omissão de comunicação é um crime próprio. Sem dúvida nenhuma, a omissão de comunicação é um crime próprio. Porque é um crime praticado em que o agente tem uma qualidade especial, qual seja diretor responsável, proprietário de uma empresa de transporte e segurança de valores. É um crime próprio, sem dúvida nenhuma. Na tela para anotar. É crime próprio por causa disso aqui, ó, proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança de transporte e valores. Crime próprio. Em relação ao 13 caput, omissão de cautela propriamente dita, existe uma divergência doutrinária se é crime próprio ou não. Perceba que eu estou sendo bem objetivo, eu não estou entrando em divergência. No máximo eu cito, às vezes, uma coisinha ou outra, mas eu não fico ali aprofundando divergência. Mas existe uma divergência se é próprio ou não. Alguns entendem que não é próprio, que não se exige uma qualidade especial do agente, pode ser qualquer pessoa que tem uma arma, logo ela pode praticar omissão de cautela, mesmo que a arma seja ilegal. Alguns entendem que somente aquelas pessoas que têm arma, que têm CRAF, podem praticar omissão de cautela, logo é crime próprio. Então, divergência entre crime próprio ou não. No 13, parágrafo único, não existe essa divergência. Tudo bem? Tranquilo? Segundo comentário. Em relação ao 13 caput, é deixar de observar as cautelas necessárias para que menor de 18 anos ou deficiente mental se apodere de arma de fogo. Não engloba acessório à munição. O 13, parágrafo único, engloba acessório à munição. Adentra aí acessório à munição. Pode colocar na tela, está no texto. Está no texto. Que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto ou roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição. Arma de fogo, acessório ou munição. Enquanto que no caput só cita arma de fogo. Ok? Próximo comentário. Nas mesmas penas incorre o proprietário, diretor responsável, que deixarem de registrar crime omissivo. Deixar de fazer crime omissivo próprio, não cabe tentativa. Crime omissivo próprio, não cabe tentativa. Porque a própria lei fala deixar de registrar. Tá? Deixar de registrar. Então também é um crime omissivo próprio. É um crime próprio, isso aqui é uma coisa, tá? Ser crime próprio é uma coisa. Ser crime omissivo próprio é outra coisa totalmente diferente. Não é omissivo impróprio, né? O omissivo impróprio, exige-se uma qualidade especial ali do agente. Os crimes omissivos impróprios não são crimes próprios, mas tem aí essa qualidade especial. Tá? Crime omissivo próprio, logo
não é cabível a tentativa. Muito bem? Perfeito. Tenho mais alguns detalhes a falar sobre esse crime. Eu tenho mais alguns detalhes. Esses detalhes eu falarei no próximo bloco. Tchau, tchau.